Boa noite, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo entre agora na sua casa, alcance cada pessoa da sua família, visite o seu corpo cansado, acalme os seus pensamentos e repouse profundamente sobre o seu coração. Seja muito bem-vindo ao manto de paz e oração. Hoje é terça-feira, 18 de agosto de 2026. Estamos na 20ª semana do tempo comum ano par. E a palavra desta noite toca em uma área muito sensível da nossa vida, aquilo em que colocamos nossa segurança. Na primeira leitura, Ezequiel fala contra o príncipe de Tiro, um homem que começou a acreditar que sua inteligência, sua riqueza e seu poder o tornavam semelhante a Deus. No Evangelho, Jesus fala sobre a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficam assustados e perguntam: então quem poderá salvar-se? E Jesus responde: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Eu quero que você guarde esta frase durante toda esta oração. Para Deus tudo é possível. Não significa que Deus vai fazer tudo exatamente do jeito que imaginamos. Significa que existem prisões interiores que nossa força sozinha não consegue quebrar, mas a graça consegue. Existem medos que parecem antigos demais. Há apegos que carregamos há anos. Há hábitos, formas de pensar e maneiras de controlar a vida que parecem fazer parte da nossa identidade, mas aquilo que parece impossível para nós, continua possível para Deus. O dia terminou. Você fez aquilo que conseguiu, resolveu algumas coisas, outras ficaram pendentes. E agora, quando a casa começa a ficar silenciosa, é possível perceber melhor onde esteve o coração durante todo o dia. Talvez ele tenha ficado preso às contas, ao trabalho, à opinião de alguém, ao medo de perder alguma coisa, à necessidade de ter uma resposta, ao desejo de controlar o que acontecerá amanhã. Nesta noite, Jesus nos pergunta com muita delicadeza: onde está a sua verdadeira segurança? Antes de continuarmos, deixe o seu gostei como um gesto de comunhão e evangelização. Esse gesto simples ajuda esta oração a chegar a alguém que está terminando o dia preocupado com dinheiro, trabalho, família ou com uma situação que parece impossível. E escreva nos comentários: Senhor, minha segurança está em Ti. Não escreva como uma frase bonita, escreva como uma decisão. Mesmo que seu coração ainda tenha medo, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado. A primeira leitura desta terça-feira vem do livro do profeta Ezequiel. Deus manda o profeta falar ao príncipe de Tiro. Aquele homem havia alcançado riqueza, influência e poder. Seu coração começou a se elevar e ele disse interiormente: eu sou um Deus. Essa palavra parece extrema. Provavelmente ninguém que está rezando comigo agora se olha no espelho e diz: eu sou Deus. Mas existe uma forma mais discreta de viver como se fôssemos Deus. É quando acreditamos que tudo depende de nós. Quando sentimos que precisamos prever tudo, controlar tudo, resolver tudo, garantir que ninguém erre, garantir que nada falte, garantir que o futuro siga exatamente o roteiro que planejamos. Pouco a pouco, colocamos sobre os próprios ombros um peso que nunca nos pertenceu. A primeira leitura diz que o coração daquele homem se encheu de orgulho por causa da sabedoria e das riquezas. Esse é um perigo muito atual. Deus nos dá inteligência e começamos a achar que não precisamos mais ouvir ninguém. Deus abre portas e começamos a acreditar que foi apenas nossa capacidade. Recebemos prosperidade e esquecemos as fases em que dependíamos totalmente da providência. Recebemos uma posição e começamos a tratar de maneira diferente quem possui menos influência.
É possível receber uma bênção e depois permitir que a própria bênção nos afaste do abençoador. Por isso, nesta noite, eu quero rezar por uma graça muito específica, a graça de lembrar. Lembrar de onde Deus nos tirou. Lembrar das noites em que pedimos uma oportunidade. Lembrar das vezes em que olhamos para a conta e não sabíamos como tudo seria pago. Lembrar de quando rezamos pela família, que hoje às vezes tratamos com impaciência. Lembrar de quando pedimos o trabalho que agora reclamamos todos os dias. Gratidão protege o coração da arrogância. Quando lembramos que tudo é dom, continuamos com os pés no chão. Isso não significa diminuir seu esforço. Você trabalhou, você estudou, você se sacrificou. Mas nem tudo esteve sob seu controle. Houve portas que alguém abriu, houve pessoas que ajudaram, houve circunstâncias que poderiam ter sido diferentes, houve proteção que você nem percebeu. Por isso, podemos trabalhar com responsabilidade, sem transformar nossas conquistas em um trono. O cântico do Deuteronômio reforça essa verdade. Deus recorda que nenhuma força humana é absoluta. Ele diz: sou eu que faço morrer e faço viver. O sentido aqui é claro. A palavra final pertence ao Senhor, não ao dinheiro, não ao mercado, não à opinião das pessoas, não à doença, não a um diagnóstico, não ao chefe, não a uma fase difícil, não ao medo. Nós precisamos colocar cada coisa de volta em seu lugar. Dinheiro é importante, mas não é Deus. Trabalho é importante, mas não é Deus. Família é preciosa, mas não é Deus. Saúde é um grande dom, mas também não é Deus. Quando transformamos qualquer uma dessas coisas em absoluto, começamos a viver com medo permanente de perdê-las. E o medo de perder acaba roubando nossa capacidade de desfrutar aquilo que temos. Há pessoas que possuem uma casa, mas não conseguem descansar nela, porque passam a noite preocupadas em pagar tudo. Há quem tenha um emprego, mas viva aterrorizado pela possibilidade de ser demitido. Há quem tenha filhos, mas não consiga aproveitar sua presença, porque vive tentando controlar cada detalhe do futuro deles. Há quem tenha dinheiro e ainda assim nunca se sinta seguro. Isso acontece porque segurança interior não é uma quantidade, é uma relação. A verdadeira segurança nasce quando o coração sabe: se alguma coisa mudar, Deus continuará comigo. E então chegamos ao Evangelho. Essa passagem acontece logo depois do encontro de Jesus com o jovem rico. Aquele jovem havia ido embora triste, porque não conseguiu se desprender de suas riquezas. Então Jesus diz aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E usa uma imagem forte. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus não está condenando toda pessoa que possui bens. A Bíblia apresenta pessoas que possuíam recursos e os colocavam a serviço do bem. O problema não é ter, é ser possuído. É quando o coração se apega de tal maneira que já não consegue obedecer a Deus se houver risco de perder alguma segurança. Dinheiro revela muita coisa dentro de nós. Revela confiança, revela medo, revela generosidade. Revela controle, revela prioridade. A forma como lidamos com o dinheiro frequentemente revela aquilo que acreditamos sobre Deus. Se acreditamos que tudo depende exclusivamente de nós, fechamos a mão. Se reconhecemos a providência, aprendemos responsabilidade e partilha. Isso não significa gastar sem sabedoria. Generosidade não é irresponsabilidade. Uma família precisa organizar suas finanças, precisa planejar, precisa evitar dívidas imprudentes, precisa pensar no futuro,
Mas planejamento não precisa virar idolatria. Há uma diferença entre organizar a vida e tentar controlar o futuro. Jesus vê que os discípulos ficam muito espantados. Eles perguntam: quem poderá salvar-se? Porque no fundo percebem que o problema não é apenas o dinheiro, é o apego. E todos nós possuímos algum. Pode ser dinheiro, pode ser status, pode ser uma relação, pode ser a necessidade de reconhecimento, pode ser o orgulho, pode ser uma imagem de perfeição, pode ser uma mágoa da qual não queremos abrir mão, porque ela nos dá a sensação de que ainda temos razão. Pode ser o controle. Algumas pessoas não possuem muitas riquezas materiais, mas são profundamente apegadas ao controle. Querem saber onde todos estão, o que todos pensam, como tudo vai acontecer, tentam prever cada risco, e quando alguma coisa foge do planejado, sentem como se o chão desaparecesse. O texto que você compartilhou traz uma verdade importante. Há momentos em que a responsabilidade se mistura com a necessidade de controle e acabamos carregando mais do que conseguimos. Pedir ajuda não é necessariamente fraqueza. Reconhecer limites pode ser uma forma de responsabilidade. E essa palavra combina profundamente com o evangelho de hoje. Porque os discípulos perguntam: então quem pode salvar-se? A resposta é: você não consegue salvar a si mesmo. Isso não é uma notícia ruim, é libertador. Você não precisa ser seu próprio salvador. Jesus é. A religião cristã não é um projeto de autossuficiência, é uma relação de dependência da graça. Nós cooperamos, escolhemos, trabalhamos, discernimos, buscamos ajuda, mudamos hábitos. Mas a transformação profunda não acontece apenas pela força de vontade. Para Deus tudo é possível. Talvez você esteja tentando mudar alguma coisa há muito tempo, uma reação, um vício, uma ansiedade, uma forma de falar, uma necessidade de aprovação, um hábito financeiro, uma dificuldade de perdoar, e cada vez que cai pensa: eu nunca vou mudar. Não diga isso. Reconheça que sozinho talvez você já tenha chegado ao limite, mas não confunda o seu limite com o limite de Deus. Pedro então diz a Jesus: nós deixamos tudo e te seguimos. O que teremos é uma pergunta humana. Pedro quer saber se vale a pena. Jesus não o despreza. Ele promete que ninguém que renuncia por causa do seu nome ficará sem recompensa. Mas há algo que precisamos entender. Seguir Jesus não é uma negociação comercial. Eu te entrego isso e tu me dás aquilo. Nós seguimos porque Ele é o tesouro. A maior recompensa da fé não é receber uma casa melhor, um salário maior, uma vida sem problemas. É receber uma vida que já não é dominada pelas coisas. Pense nisso. Existem pessoas pobres que vivem escravas do dinheiro que não têm. Existem pessoas ricas que vivem escravas do dinheiro que possuem. Liberdade cristã não depende do saldo, depende da posição do coração. Você pode possuir algo sem ser possuído por aquilo. Pode administrar dinheiro sem adorá-lo. Pode cuidar da família sem controlar tudo. Pode amar alguém sem transformar essa pessoa na fonte absoluta da sua felicidade. Pode planejar o futuro e ainda dizer: se Deus mudar meus planos, eu continuarei confiando. Isso é liberdade. Jesus também diz: muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. O reino de Deus desmonta nossas hierarquias. O mundo diz que primeiro é quem possui mais, quem ganha mais, quem aparece mais, quem manda mais. Jesus vê diferente. Há pessoas invisíveis aos olhos do mundo que são gigantes diante de Deus. Uma mãe que serve a família sem aplausos.
Um pai que trabalha honestamente e chega em casa cansado. Uma pessoa que cuida de um idoso, alguém que ajuda discretamente. Uma mulher que reza pelos filhos enquanto ninguém percebe. Um trabalhador que poderia agir de maneira desonesta, mas escolhe manter a consciência limpa. No reino de Deus, ninguém é medido apenas pelo que aparece. Isso também é uma palavra para quem hoje se sentiu pequeno. Você olhou para outras pessoas e pensou: elas avançaram mais do que eu, ganham mais, conseguiram o que eu ainda não consegui. Minha vida está atrasada. Cuidado com essa comparação. Você não conhece toda a história, nem sabe o que Deus está construindo. O primeiro para o mundo pode ser último diante de Deus. E quem parece estar atrás pode estar construindo raízes que ninguém consegue ver. Não transforme sua vida numa corrida contra outras pessoas. A única pergunta necessária é: Senhor, estou caminhando contigo. Agora eu quero propor um exercício simples para esta noite. Olhe para uma coisa que lhe dá segurança. Pode ser um valor guardado, uma posição, uma pessoa, uma capacidade, um plano, e diga: Senhor, obrigado por isso, mas isso não é meu Deus. Essa frase coloca o coração no lugar. Depois pense na coisa que você mais teme perder e diga: mesmo se a vida mudar, tu continuarás sendo meu Deus. Isso não é desejar uma perda, é retirar o medo do trono. Agora, respire profundamente. Se puder, coloque a mão sobre o coração. Perceba o cansaço. Não lute contra ele. Você chegou ao fim de mais um dia. Agora não é hora de resolver tudo, é hora de entregar. Ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite eu entro na tua presença reconhecendo que muitas vezes coloco minha segurança em coisas que podem mudar. Eu quero confiar em ti, mas conheces minhas fragilidades. Conheces o medo que sinto quando penso no futuro. Conheces a preocupação com as contas. Conheces meu trabalho. Conheces as responsabilidades da minha casa. Conheces aquilo que tenho medo de perder. Nesta noite eu começo agradecendo. Obrigado pelo que tenho. Obrigado pela casa. Obrigado pelo alimento. Obrigado pelo trabalho. Obrigado pelas pessoas que caminham comigo. Obrigado pelas capacidades que me deste. Obrigado pelas oportunidades. Obrigado pelas vezes em que tua providência chegou de maneiras que eu não imaginava. Eu reconheço. Nada disso nasceu apenas de mim. Eu trabalhei, mas também fui sustentado. Eu caminhei, mas muitas portas foram abertas pela tua graça. Por isso não quero viver com arrogância. Senhor, perdoa quando pensei que tudo dependia apenas da minha inteligência. Perdoa quando tratei alguém com superioridade. Perdoa quando meu coração se encheu de orgulho. Perdoa quando medi pessoas pelo dinheiro, pelo cargo ou pelo que podiam me oferecer. Perdoa quando esqueci os dias em que também precisei de ajuda. Dá-me um coração humilde, que eu nunca use uma bênção para me sentir maior do que alguém. Senhor, eu te entrego a minha vida financeira. Conheces cada conta, cada compromisso, cada dívida, cada medo. Dá-me sabedoria para administrar, disciplina para organizar, coragem para cortar aquilo que precisa ser cortado. Livra-me de decisões impulsivas, livra-me da ganância, livra-me também do medo exagerado que me impede de viver com paz. Abre portas de trabalho para quem está desempregado, dá oportunidades dignas, protege quem trabalha em ambientes difíceis. Abençoa os pequenos negócios, os trabalhadores autônomos, as famílias que vivem de renda apertada, que nunca falte o pão de cada dia, mas também não permitas que o pão ocupe o lugar daquele que dá o pão. Senhor, eu te entrego o meu trabalho, não quero ser escravo dele, não quero medir meu valor apenas pela produtividade. Dá-me equilíbrio, ajuda-me a reconhecer meus limites.
Quando precisar pedir ajuda, tira de mim a vergonha. Quando eu estiver assumindo responsabilidades demais, dá-me lucidez. Quando for necessário descansar, ensina-me que descanso não é preguiça. Quando precisar procurar orientação, dá-me humildade. Senhor, eu te entrego minha família. Eu amo essas pessoas. E justamente porque amo, muitas vezes tento controlar. Perdoa-me. Eu não sou Deus na vida dos meus filhos. Eu não sou Deus na vida do meu esposo ou da minha esposa. Eu não sou Deus na vida dos meus pais. Posso amar, posso orientar, posso interceder, posso ajudar, mas não consigo controlar o coração de ninguém. Por isso eu os entrego. Cuida daqueles que estão longe, protege os jovens, guarda as crianças, fortalece os casamentos, consola os idosos, visita quem se afastou da fé, vai onde minhas palavras não conseguem chegar. Senhor, eu te apresento os enfermos, quem recebeu diagnóstico difícil, quem espera exames, quem está em tratamento, quem sente medo de perder a saúde. Ajuda-nos a buscar o cuidado necessário, sem transformar a enfermidade em desespero. Abençoa médicos, enfermeiros e cuidadores. Derrama cura segundo tua vontade. E durante o processo da força, Senhor, eu te apresento aquilo que parece impossível, a situação que já tentei resolver muitas vezes, o problema que não se move, a relação que parece sem saída, a dificuldade que me fez dizer, não tem jeito. Hoje eu escuto tua palavra, para Deus tudo é possível. Eu não quero usar essa frase para exigir milagres no meu tempo, quero usá-la para lembrar que tua graça não está limitada pelas minhas forças. Onde eu não consigo mudar sozinho, trabalhe em mim. Onde preciso de ajuda, mostra-me a pessoa certa. Onde preciso de disciplina, fortalece minha decisão. Onde preciso aceitar uma realidade, dá-me paz. Onde houver um caminho novo, dá-me coragem para entrar. Senhor, visita minha mente. Eu passei tempo demais pensando em cenários futuros. O que pode acontecer? O que posso perder? Como vou resolver? Nesta noite eu não quero continuar. Silencia meus pensamentos. Eu fiz o que podia hoje. Aquilo que ficou pendente será enfrentado no tempo certo. Eu não preciso resolver a quarta-feira, numa terça-feira à noite. Quero descansar. Cobre minha casa com teu manto de paz. Aqui no manto de paz e oração nós estamos reunidos como uma família espiritual. Cada pessoa tem uma realidade financeira, uma história, uma preocupação, mas todos precisamos da mesma graça. Senhor, visita quem está rezando com medo de perder o emprego, quem está endividado, quem possui recursos mas vive sem paz, quem tem pouco e teme que falte, quem enfrenta uma grande decisão. Que cada pessoa descubra que sua verdadeira segurança está em Ti. Em nome de Jesus eu declaro, o dinheiro não governará meu coração, o medo da falta não roubará minha paz, o orgulho não me afastará de Deus, a comparação não definirá meu valor, a ansiedade não controlará esta noite. Eu rejeito toda mentira que diz que tudo depende apenas de mim. Eu rejeito a necessidade de ser indispensável. Eu rejeito toda arrogância, recebo humildade, recebo sabedoria, recebo responsabilidade, recebo generosidade, recebo paz, recebo coragem para confiar. Para os homens pode parecer impossível, mas para Deus tudo é possível. Agora respire profundamente mais uma vez, solte os ombros. Você não é Deus, e isso é uma boa notícia. Você pode dormir, Deus continua acordado. Você pode descansar, Deus continua cuidando. Amanhã você fará a sua parte, mas nesta noite a sua parte é confiar. Agora juntos vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E confiando na intercessão da Santíssima Virgem Maria, rezemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, cobre nossas famílias com teu manto. Intercede pelos trabalhadores, pelos desempregados, pelos pais preocupados com o sustento da casa, pelos que estão diante de decisões difíceis. Leva-nos para mais perto de Jesus. Senhor, eu te entrego esta noite. Guarda minha casa, protege minha família, acalma minha mente, purifica meu coração de todo orgulho. Enquanto eu durmo, trabalha em mim aquilo que sozinho não consigo transformar. Eu declaro que esta noite será uma noite de paz. Minha casa pertence ao Senhor. Minha família está nas mãos de Deus. Meu trabalho não define meu valor. Meu dinheiro não define minha segurança. Minha vida pertence a Cristo. Hoje eu descanso em paz, porque não preciso controlar tudo para estar seguro. Nada me prende, nada me domina, nada me vence quando Jesus me liberta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, deixe o seu gostei e escreva nos comentários: Senhor, minha segurança está em Ti. Se desejar, coloque também apenas o primeiro nome de uma pessoa que está enfrentando uma dificuldade financeira, uma mudança profissional ou uma situação aparentemente impossível. Aqui no Manto de Paz e Oração, queremos ser uma comunidade que intercede sem julgar e que aprende a colocar Deus acima de todas as coisas. Compartilhe esta oração com alguém que esteja vivendo com medo do futuro, tentando controlar tudo ou carregando sozinho responsabilidades demais. Talvez essa pessoa precise ouvir nesta noite: você não precisa ser o salvador da própria vida. Jesus já ocupa esse lugar. Que o Senhor abençoe sua casa, que Nossa Senhora cubra sua família com o seu manto, que Deus lhe dê sabedoria para administrar humildade, para reconhecer limites e fé para confiar no impossível. Boa noite, povo de Deus. Descanse, faça a sua parte e deixe Deus continuar fazendo aquilo que somente Ele pode fazer. Amanhã estaremos novamente unidos aqui no Manto de Paz e Oração. Amém.